O livre-arbítrio não existe aqui no canal do Ciência Todo Dia. Esse aqui, você sabe, é o canal do Guinho, a sua melhor companhia na internet. Deixa o like. Eu tenho aqui um experimento bem simples. E você vai participar. Na minha frente eu tenho dois botões. O botão A e o botão B. Você precisa escolher um dos dois pra apertar. E por favor, digite nos comentários qual botão você apertaria pra gente ver qual que ganha. Qual botão? Qual botão? A ou B? Eu vou botar B. B? Azul. Azul é qual? Eu já tinha apertado os dois. Azul é o Apple. Ah, certo. 3, 2, 1... Se por um acaso você ainda não souber qual botão apertar, não tem problema. Porque eu sei qual botão você vai apertar. Sim, mesmo sem ver nos comentários, eu sei qual botão você decidiu apertar. Ou pelo menos eu saberia se eu estivesse observando as correntes elétricas no seu cérebro. Calma que eu explico. O ano é 1983 e o neurocientista Benjamin Libet convidou você para ser uma das cobaias do seu novo experimento. Muito obrigado. A mais Você B. aceita e é levado A mais B é igual. para uma sala pouco iluminada com um monitor de tubo mostrando uma bolinha girando em algo que lembra um relógio. Você senta numa cadeira levemente reclinada e uma série de eletrodos são colocados na sua cabeça. Tudo que você precisa fazer é acompanhar a bolinha se movendo na tela e, quando você sentir vontade, fazer um movimento abrupto com os seus dedos ou pulso. E só mais uma coisa, você vai precisar memorizar qual era a posição da bola na tela quando você decidiu fazer o movimento. A ideia desse experimento era registrar o momento em que o seu cérebro toma a decisão e com isso estudar a evolução dos sinais elétricos antes de a decisão ser tomada. O experimento original foi feito com 6 pessoas. Foi com o Jalim. E os resultados são debatidos até hoje. Quando eles foram analisados, parecia existir um sinal indicando que a cobaia moveria os dedos antes de ela sentir que decidiu mover os dedos. Colocando isso de outra forma, apenas olhando para os sinais elétricos do cérebro do voluntário, os cientistas sabiam que ele moveria os dedos antes do próprio voluntário se dar conta disso. Eu não teria apertado nenhum, já que é um daqueles botões de experimento filosófico do bonde. E o mesmo era verdade tanto para os voluntários que foram instruídos a planejarem o movimento, quanto para os voluntários instruídos a serem espontâneos. Ou seja, o experimento de Libet sugeria que uma ação na verdade tinha 3 momentos. Primeiro, a preparação inconsciente, em que o voluntário sem saber já tinha decidido uma ação. Segundo, o momento em que a intenção aparecia na consciência, quando o voluntário se tornava consciente de que ele queria fazer a ação. E por fim, o terceiro e último momento em que a ação era realizada. O resultado mais impactante desse experimento era o de que, mesmo antes de alguém tomar uma decisão, o cérebro, de maneira inconsciente, já tinha aquela decisão tomada. Entre 0,2 e 0,5 segundos antes, para ser preciso. O experimento de Libet e variações deles foram replicados inúmeras vezes desde então, com alguns até chegando a ampliar a diferença de tempo entre a preparação inconsciente e o momento em que nos damos conta em até 10 segundos. Ou seja, os cientistas sabiam qual decisão o voluntário tomaria 10 segundos antes do próprio voluntário. Para alguns cientistas e filósofos, como o psicólogo Daniel Wegner, o experimento de Libet mostra que o livre-arbítrio não existe. E essa é uma afirmação extremamente pesada. O que isso quer dizer na prática é que a voz na sua cabeça nunca decide nada. Você apenas se torna consciente das decisões que o seu cérebro fez por você. Mas se você... Mas o seu cérebro faz parte de você, pô. Se você tá refletindo, o seu cérebro tá tomando a decisão. De forma inconsciente. Você não decide nada. É o seu cérebro que está no comando. E o seu cérebro é de quem? É do seu barriga? Ele não pede a sua opinião. Se isso for verdade, quando eu pedir pra você escolher apertar um dos 2 botões, tudo que aconteceu na sua mente... Caralho, ele acertou. Vai tomar no cu. Eu disse pra apertar B, ele apertou B. Não, o seu cérebro não é você. O seu cérebro, ele paira acima de você, entendeu? Ele voa, assim, e é apartado. Foi uma ilusão. Em teoria, se eu repetisse o experimento, você faria sempre a mesma escolha. Mas aqui as coisas começam a ficar mais complicadas. O experimento de Libet parece provar que livre-arbítrio não existe, mas só parece. Porque essa não é a única conclusão possível do experimento. Nós ainda podemos preservar o livre-arbítrio se assumirmos que a tomada de decisão e entender conscientemente que você tomou uma decisão são 2 momentos diferentes. Durante o momento de preparação, antes mesmo que você se dê conta de que tomou uma decisão, a sua mente fez uma escolha livre, que provavelmente foi moldada por uma identidade que você construiu no decorrer da vida. Essa interpretação também é consistente com o resultado Não, pô, o cérebro é de quem? do experimento. Até porque ele não é universalmente aceito na ciência como o experimento que prova que o livre-arbítrio não existe. O que prova isso é todo o resto da ciência.
O que eu quero apresentar agora é baseado na tese do neurocientista Robert Sapolsky no seu livro Determined. Não dá, velho. O nome do cara é Sapolsky, pô. Que infelizmente ainda não tem versão brasileira. A ideia é que se nós olharmos para o nosso conhecimento atual de biologia e de neurociência, a ideia de livre-arbítrio não parece ser uma ideia tão boa. A posição cientificamente consistente é de que livre-arbítrio não existe. E são os defensores da ideia de livre-arbítrio que têm a responsabilidade de explicar como o livre-arbítrio conseguiria existir, dado que nós sabemos hoje sobre a mente e o cérebro. E só para... Certo, eu até concordo, mas não por isso aí. Não por... Sapólio Rádio. Não por isso aí, pô. Por outro deixar claro, o que o Sapolsky defende no livro não é que o livre-arbítrio foi desaprovado. É só que, dado que nós sabemos hoje, a hipótese de que o livre-arbítrio não existe é a mais provável. Mas o que levou um dos maiores neurocientistas da nossa geração a não acreditar no livre-arbítrio? Nós podemos responder isso voltando ao começo eu acho que não é a partir da neurociência, pô. É a partir do controle social. Vídeo e descrevendo em detalhes neurológicos por que você escolheu o botão A ou o botão B. Você foi apresentado a uma possível escolha através de uma série de estímulos auditivos e visuais. Essas informações foram processadas pelos seus órgãos... Eu apertei B porque eu achava que era menos óbvio. Pô. Todo mundo vai escolher A, eu vou apertar B. Sensoriais e transformadas em sinais elétricos transmitidos para o seu cérebro. E esses sinais elétricos novos alteraram o estado do seu cérebro, ou quais neurônios estão ou não sendo disparados. O estímulo gerado pelo vídeo muda o estado da sua mente, gerando um efeito em cascata de neurônios acionando outros neurônios, até que um conjunto de sinais gera ação. Eu vou comentar que eu decidi apertar o botão B e me inscrever no canal. Essa decisão final foi um resultado do estímulo do vídeo, mais o estado prévio do seu cérebro. Pera aí. Já começa bom. Ninguém comentou que apertou o botão B. Já tá errado daí. Não, muita palavra. Se até os neurônios são fofoqueiros, por que eu não posso ser? Então, se o livre-arbítrio existe, em algum ponto desse processo você deve ter feito uma escolha livre. Mas a física e a biologia determinam precisamente como o vídeo vai ser transformado em sinais elétricos e como esses sinais elétricos vão afetar o seu cérebro. E todo esse processo é, pelo menos em teoria, perfeitamente determinístico. Pô, a edição dele é muito boa, né, velho? Um dia eu quero ter dinheiro pra ter uma edição boa assim. Mas o que significa ser perfeitamente determinístico? Imagine que toda a história do universo fosse que nem uma trilha de dominós, um caindo depois do outro. Toda escolha, decisão ou evento acontece exatamente como nós esperamos. Um dominó caindo faz o próximo ser derrubado e não tem como fugir disso. Nós nunca vamos ver o próximo... Já viram, peraí. Ai, será que eu acho esse... Criança, dominó, meme. Pô, não vou achar essa merda. Ah, foda-se. O dominó sair voando ou desviar da trilha. Todo efeito tem uma causa, e tudo tá interligado. E mais, se você soubesse tudo sobre cada átomo do universo nesse exato instante, você seria capaz de prever tudo o que vai acontecer. Ou seja, se o livre-arbítrio existe... Porra, mas peraí, não, mas peraí. Que salto foi esse, pô? Peraí, ó, ele começou... Vamos lá. O evento acontece exatamente como nós esperamos. Um dominó caindo faz o próximo ser derrubado e não tem como fugir disso. Nós nunca vamos ver o próximo dominó sair voando ou desviar da trilha. Todo Mas às vezes você erra, né? Às vezes cai pro lado. efeito tem uma causa, e tudo tá interligado. E mais, se você soubesse tudo sobre... Primeiro você começou jogando dominó. De repente, se você soubesse tudo do universo... Cada átomo do universo nesse exato instante, você seria capaz de prever tudo o que vai acontecer. Porra, mas aí também, né, meu irmão? Que HDzão, hein, velho? Ou seja, se o livre-arbítrio existe, a sua escolha livre não aconteceu no processo de receber o estímulo, quando o dominó caiu sobre você. Se o livre-arbítrio existe...
Dependendo do que você Essa toma, liberdade chapa, dá está pra em ver quem várias nós coisas. somos antes de receber um estímulo. O estímulo só provoca uma decisão livre, tomada por quem nós somos, que é o nosso estado mental prévio. Sim, E bora, pronto, Jéssica. aqui tudo foi pro ralo de vez. O que determina o seu estado mental atual? Estímulos passados. Nós temos evidências de que não entendemos de verdade por que nós pensamos como pensamos. Muitas das coisas que nada, afetam velho. as decisões que nós tomamos nem sequer passam pela nossa consciência. Por exemplo, juízes que passam anos sendo treinados para serem objetivos e imparciais dão penas mais severas se eles estiverem com fome. Pessoas religiosas, quando passam na frente de uma igreja, tendem a agir de forma mais caridosa com pessoas da mesma religião. Pô, porque é um contexto... Tem um contexto, né, pô? É igual a galera no Natal, pô. A galera no Natal, o povo tende a doar mais. É isso. Sem nem notar de forma consciente que estão fazendo isso. Até conversas desconexas que nós temos no dia a dia podem influenciar as nossas decisões. Em um estudo, um grupo de voluntários americanos foi questionado sobre marcas de sabão em pó. Quando os voluntários, antes da pergunta, ouviam um som de água ou tinham uma conversa sobre mar e oceano, um número maior lembrava da marca Tide, que em inglês significa Parece voz de dublador. É meio confuso. Eu tô achando meio confuso esse vídeo. maré. E mais, eles simplesmente não conseguiam conectar a conversa sobre oceano ao resultado deles terem pensado na marca que tem um nome conectado ao oceano. Ou seja, quando psicólogos conseguem controlar variáveis, eles são muito bons em induzir reações específicas a estímulos específicos. É possível induzir escolhas específicas simplesmente preparando cuidadosamente. Ai, como é? Porra, pera aí, caralho. Cadê o áudio? Nossa, tá bom. Quantos sentimentos, tá bom. Você fala demais, gurizão. O estado mental dos voluntários. E os voluntários nem sequer Nossa, notam tá que a indução bom, tá aconteceu. bom, tá- E nós podemos aplicar essa lógica pra sua vida inteira. Você escolheu o botão A em parte porque você almoçou mal, em parte porque ano passado você comprou um carro vermelho, e em parte porque os seus Mas o botão era pais azul. não eram bons em escolher presentes de Natal quando você era criança. E em parte por todo o resto da história da sua vida. O seu estado mental antes da Ou seja, não dá pra determinar por que o cara apertou o botão A, mano. Se for por toda a história da vida dele. A escolha parece perfeitamente determinado pelos estímulos prévios que você teve no decorrer de toda a vida. Estímulos dos quais você não tinha nenhum controle direto. Então, como o livre-arbítrio pode ser livre se ele depende de variáveis que estão fora do nosso controle? Inclusive, só deixa eu fazer uma rápida pausa nessa discussão muito pesada. O pior que não é, eu não tô nem realmente discordando dele. Eu só não tô achando a explicação Só pra boa. dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos são da minha loja, a Los, e a gente faz todas elas com temáticas científicas, tentando sempre fazer umas camisetas muito da horas que realmente vistam o cérebro de quem usa. Marqueteiro profissional. E eu só queria lembrar vocês que se vocês quiserem comprar essas camisetas, vocês têm Tá bom, desconto Pedro, por vai. assistirem o Ciência Ai, Todo merda. Dia, e eu ficaria muito agradecido. E agora sim, vamos voltar a ter crise existencial. Tem um cupom aí, não sei o que, 15% de desconto e tal. Tem um negócio aí. Vai. Porque esse vídeo vai muito fundo. E aqui vai um exemplo assustador. Uma das ferramentas mais bem Eu sucedidas vou em mijar. estudar Aqui aí. a correlação entre comportamentos antissociais Isso aí é liberal. e violência é a nota ACE, a sigla em inglês para experiências adversas na infância. A nota ACE vai de 0 a 10, com um ponto adicionado para cada uma de 10 possíveis adversidades consideradas pela tabela de risco. E para cada um ponto que você tiver na sua nota ACE, as chances de você desenvolver comportamentos antissociais aumentam em 35%. Ou seja, se dois gêmeos idênticos foram separados no nascimento e um deles crescer em um lar com nota ACE 0 e o outro enfrentar todas as dificuldades possíveis com nota CE 10, o segundo gêmeo tem 20 vezes mais chances de desenvolver comportamentos antissociais. E isso é o resultado das condições enfrentadas durante a infância. E são coisas que uma criança não tem controle de jeito nenhum. Tanto o nosso estado mental quanto a nossa identidade parecem extremamente influenciadas por fatores que não controlamos. E na maior parte das vezes nós nem percebemos. E isso vai mais pra trás ainda. Talvez não de maneira tão importante quanto os estímulos pessoais da sua vida, mas o seu estado mental é, pelo menos em parte, determinado pelo seu DNA, que por sua vez é determinado pela história evolutiva da sua árvore familiar desde o surgimento da vida na Terra. O seu DNA é parte do que te molda, e ele foi selecionado por bilhões de anos de evolução para incentivar alguns comportamentos e reprimir outros, porque no fim o objetivo da vida é continuar viva. Tamo na Matrix. É isso que ele tá dizendo. Literalmente, a primeira aula de filosofia de uma turma do ensino médio traz um tema desse aí. Sabe o que é que me parece? Parece, tipo assim, a galera da neurociência descobrindo a psicologia, tá ligado?
É tipo assim, cara, então, deixa eu te explicar. É que assim, acontece as coisas e tal, e aí tua cabeça ela muda, e aí isso vai fazendo tu ter ações diferentes, tá ligado? Aí, tipo assim, neurociência. Basicamente, toda ciência que nós conhecemos parece determinística e explica efeitos que seguem causas com regras determinadas. Então, por que nós pensamos que a nossa mente é diferente? Talvez toda escolha que você pense que fez já estava perfeitamente determinada pelo conjunto de eventos do seu passado. Porra, mas aí é muita Matrix, pô. Aí é muita Matrix, pô. Imagina quando descobriram o materialismo, exatamente. Aí é muita Matrix, pô. Não, porque em fevereiro de 2026 tu vai encontrar fulano e tu vai trocar uma ideia sobre o jogo do Palmeiras, certo? Quando o Palmeiras perdeu pro Ceará por 5-1 e tu vai dizer assim, realmente... E do passado da vida na Terra. Se o livre-arbítrio não existe nos estímulos presentes... É o vozão, não então, tem jeito. Como que ele pode surgir do acúmulo de estímulos passados? E pelo menos na visão do Sapolsky, essa é a pergunta que alguém que quer provar que livre-arbítrio existe precisa responder satisfatoriamente. Onde exatamente que a nossa mente quebra a cadeia de causa e efeito? Qual o fenômeno natural que nos dá liberdade? Existem 3 respostas populares baseadas em ciência sobre a origem do livre-arbítrio. Eu vou começar pela pior e ir pra melhor. A primeira é o livre-arbítrio quântico. Ah, não. Aí virou místico. Aí virou místico. Puta. Me mata de uma vez! Me mata de uma vez! Eu gosto quando ele dá o raiado! Me mata de uma vez! Me mata de uma vez! Ó o Paulo. Cascavé! Chegou na hora do jovem místico, pô. Qual é a ideia de que algum efeito desconhecido permite que o nosso cérebro quebre a cadeia de causa e efeito usando probabilidades que tem como origem a mecânica quântica? E sim, é verdade que no mundo quântico fenômenos naturais são probabilísticos, ou, em outras palavras, não são precisamente determinados. Por exemplo, se você jogar um elétron em direção a 2 fendas, tem 50% de chance de ele passar Mas peraí que ele vai explicar de verdade, tá, galera? Não é de putaria. por cada fenda. E você não consegue prever com total certeza qual vai ser o caminho do elétron. Mas usar isso para defender o livre-arbítrio é uma ideia bem ruim. Primeiro, a mecânica quântica costuma só funcionar nas menores escalas da natureza. E Combina bem com o improvável momento que quântico. efeitos quânticos sejam significativos no funcionamento do nosso cérebro. E apesar de a mecânica Aí vai quântica rolar. ter elementos probabilísticos, isso não quer dizer que o mundo quântico não tenha regras rígidas e bem estabelecidas. Tanto que pode ou não pode, quanto as probabilidades de acontecer são perfeitamente determinadas pelas leis da física. Se o seu cérebro Verdade. for quântico, Fala, Jonas. isso não faz ele ter livre-arbítrio. Só gera um determinismo condicional. Voltando para os exemplos dos botões do começo do vídeo, vamos supor que existia 30% de chance de você escolher o botão A e Pô, só tô entendendo que nada eu escolho. 70% de chance de você escolher o botão B. E isso, novamente, baseado no comportamento quântico do seu cérebro. Qual botão você escolheu foi determinado por um colapso Se o seu aleatório. cérebro é quântico, você tem a completa capacidade de cocriar a sua realidade, pô. Tá ligado? Porra, sabe o que é que tá faltando? Sabe o que é que tá faltando a vocês? É trabalhar enquanto eles dormem. É isso que tá faltando. Probabilidades quânticas, que é um evento perfeitamente aleatório sobre o qual você não tem controle nenhum. Sim, a sua escolha Trem bala, pode trem não bala. estar perfeitamente determinada. Mas ainda assim você não estava no volante da sua mente fazendo essa escolha. Então, além de você não ter escolha, a sua identidade é o resultado de acontecimentos quânticos aleatórios ao invés de ser o resultado da sua história particular. Nesse caso, a sua identidade seria tão aleatória quanto uma mega sena com trilhões de números. E isso explica muitas pessoas que eu conheço. E é para evitar essa identidade aleatória que alguns A voz dele é muito engraçada. defensores do livre-arbítrio quântico apelam para a ideia de que talvez animais tenham algum mecanismo para manipular a probabilidade quântica. E honestamente, isso é um pensamento mágico. É desprovido de qualquer base científica. Ah, eu agora sou quântico. O que nos leva a uma segunda tentativa de resgatar o livre-arbítrio. vamos ver. Apelar para a teoria do caos. A teoria do caos parece conter aleatoriedade. Será que ele quer que meu botão... Ei. Calma, segura. Precisamos para recuperar o livre-arbítrio. A base dela é que em sistemas suficientemente complicados é impossível de prever Errado o quê? como esse sistema vai evoluir no futuro a partir das condições iniciais. Então, como a nossa mente é complexa e está em um estado de caos, o resultado... Pera, me perdi. Eu tenho Não, aqui caralho, um experimento perdi aqui. bem simples. Mas esse sistema vai Ele tá explicando errado?
Apelar para a teoria do caos. A teoria do caos parece conter a aleatoriedade que nós precisamos para recuperar o livre-arbítrio. A base dela é que em sistemas suficientemente complicados, é impossível de prever como esse sistema vai evoluir no futuro a partir das condições iniciais. Então, como a nossa mente Um experimento bem simples. é complexa e está em um estado de caos, o resultado de novos estímulos não está perfeitamente determinado. E é aqui que você tem a oportunidade de fazer uma escolha livre. O problema é que tudo que eu acabei de falar é uma interpretação errada da teoria do caos. Mas resumindo, o caos só é imprevisível na prática, porque a teoria do caos é uma teoria perfeitamente determinística. Pera aí, pô. Pera aí, cara. Calma, pera. Na prática. Porque a teoria do caos é... Mas resumindo, o caos só é imprevisível na prática. Só é imprevisível na prática? Qual é o nome da teoria? A teoria do caos. Como é que ela não é imprevisível na teoria? A teoria do caos é uma teoria perfeitamente determinística. Certo. Que é exatamente do que nós queremos fugir. Se você quer saber mais, eu tenho um vídeo só sobre o caos. E por fim, a terceira e última tentativa de Ele tem um vídeo só sobre recuperar o livre-arbítrio desse vídeo é através da emergência. E não no sentido de alerta. A ideia de emergência é que quando coisas simples se somam, elas podem dar origem a fenômenos novos, que não parecem conectados com os componentes básicos do sistema. Ou seja, o resultado final é maior do que a Né? Sendo nerd, essa explicação me lembra um tipo de algoritmo chamado celular autômata. É tipo um algoritmo que você não consegue prever o resultado, onde o estado anterior garante o próximo estado. Tem uns vídeos com efeitos bem legais usando esse algoritmo. Soma das partes. Ele emerge da soma de tudo. Talvez um dos A Letícia! A primeira membro desse canal. E você também pode ser membro desse canal, tá? Aí embaixo tem um botãozinho, R$4,99, pô, bem baratinho. Você ajuda esse streamer, que é o seu streamer favorito. fáceis de enxergar essa ideia é pensar em um cardume. Não, tá todo mundo confuso aqui, pô. Imagine que você saiba Professor Pedro tudo aí. que é possível sobre um único peixe. Você sabe o que nossa ele mente. gosta de comer, Caralho, aí é foda. Imagina que você tem uma vaca, pô. Uma vaca que ela é privatizada. Ah, depois eu vou pedir pro meu designer fazer uns desenhos mais legais, viu? Vai ser diferente. que o você desenho. saiba tudo o que é possível sobre um único peixe. Você sabe o que ele Lembro. gosta de comer, como ele nada e como ele reage ao ser atacado por um tubarão, que provavelmente é fugindo o mais rápido possível. Mas mesmo sabendo de tudo, ainda Pera aí, emergência é tipo, exemplo, tretas na internet, uma pessoa fala A, a outra fala... É, tipo isso. É tipo treta comunista, pô. seria impossível de prever como um cardume com centenas de peixes se comportaria ao ver um tubarão. Sim. E de fato, na vida real, o jeito que um cardume se comporta não parece ser o resultado direto da soma do comportamento de cada peixe. Algo novo surge. E esse algo novo surge por causa da relação complicada entre cada peixe, mas só quando eles estão juntos. E aplicando essa ideia pro nosso cérebro, por mais que cada componente dele seja perfeitamente determinístico, talvez é quando nós somamos E nessa loucura de dizer que não te quero... Como é? Eu esqueci. todas as partes que surge algo que rompa Disfarçando com o as determinismo evidências. e nos dê algum tipo de liberdade verdadeira. Como exatamente isso acontece é algo que os defensores dessa possibilidade não são muito bons em responder. Mas como eu falei, se nós estamos em busca de uma ideia razoável para recuperar o livre-arbítrio, provavelmente é essa. E mesmo assim ela não é perfeita. Mesmo sabendo o que eu sei de um peixe individual, eu não consigo prever como que um cardume vai se comportar ao ser atacado por um tubarão. Mas eu posso prever coisas que o cardume Negando não as vai aparências, disfarçando as evidências. fazer quando for atacado por um Porque vive tubarão. fingindo. Que é jogar truco ou sair voando e disparar raio laser pelos olhos. Pode for atacado por um tubarão. Mas individual, eu não consigo prever como que um cardume vai se comportar ao ser atacado por um tubarão. Mas eu posso prever coisas que o cardume não vai fazer quando for atacado por um tubarão. Que é jogar truco ou sair voando e disparar raio laser pelos olhos. Pode parecer um exemplo bobo, mas isso tem um significado profundo. Por mais que as partes não determinem o todo, elas de alguma forma limitam o todo. Então, se o livre-arbítrio surge da complexidade, assim como o comportamento de um cardume surge através da soma dos comportamentos individuais de cada peixe, ele surge de forma limitada. E aí nós temos uma nova pergunta para responder. O quão limitado é o nosso limitado? E aí nós temos uma nova pergunta para responder. O quão limitado ele surge de forma... A verdade é responder. O quão... Nós temos uma nova pergunta para responder. O quão... Quebrei o vídeo. Foi mal. O quão limitado é o nosso livre-arbítrio?
A verdade é que não existe nenhum refúgio científico para uma ideia de um livre-arbítrio O Pedro nesse vídeo. Tá parecendo aquele moleque chato que para a explicação do professor, porra. Somos todos cardumes. Ao que parece, ou nós abrimos mão de um mundo determinístico, ou nós não temos livre-arbítrio. O problema é que ninguém quer pensar assim. Mesmo dentro de espaços de ciência e filosofia, a posição mais comum é acreditar que sim, a ciência é determinística, mas que de alguma forma o livre-arbítrio existe mesmo em um mundo determinístico. Essa posição é conhecida como compatibilismo, e em resumo ela defende que a ciência determinística é, de alguma forma, compatível com sermos indivíduos realmente livres. Digamos que eu seja uma baleia. Mas o compatibilismo não é uma posição fácil de defender. Provavelmente ela é a forma de pensar mais desafiadora nesse debate, porque ela aponta para uma questão crucial. Nós, enquanto seres humanos, queremos nos sentir livres. Nós queremos acreditar em livre-arbítrio porque a alternativa é assustadora. Acreditar, eu não, jamais. É, meu filho, não... Aí fudeu pros patriotas, pô. Não existe liberdade. Agora nós não queremos ser apenas robôs biológicos reagindo a estímulos de acordo com regras determinadas, sendo apenas passageiros de um filme que mente pra gente a todo momento, nos fazendo acreditar que nós estamos no controle. Nós gostamos de pensar que nós somos capazes de escolher a direção que a nossa vida vai tomar. Tanto é que alguns dos defensores mais paisagem, tu consegue... Às vezes você não sabe nem... Estamos escolhendo que o bicho a gente quer... Isso. Arbítrio tem um argumento moral. Vou botar aqui, peraí. Pera, calma, enquete. Qual bicho nós somos? Ah, pera, tem que fazer a enquete, cara. Só os loucos sabem. Vaca, galinha, baleia, Nemo. Defender a ideia. Se o livre-arbítrio não existe, então não faz sentido responsabilizar pessoas pelas suas ações. Isso vale tanto para punições ou recompensas que nós damos para indivíduos na nossa sociedade. Não, aí também não é assim, né? O que determina se alguém é rico, pobre, criminoso ou bondoso é puramente sorte. Um assassino em série nunca pôde escolher não cometer assassinatos. Então, seguindo a lógica, não faria sentido prender ele. Ou seja, a ideia de livre-arbítrio ser ilusório é tão assustadora que algumas pessoas apelam para argumentos morais, tentando levantar medo contra as consequências de pensar que livre-arbítrio não existe, atacando... É uma vaca o quê? Kobe Wag? Vaca Kobe Wagyu. Kobe Wagyu. É uma raça de gado. Gado japonês conhecido pela sua carne marmorizada de alta qualidade, especialmente o Kobe Beef. Esta carne é reconhecida por seu sabor único e maciez, e é considerada uma iguaria em muitas partes do mundo. Ou seja... Olha quem tá aí no chat. Boa tarde, Croezinha. Não a ideia, e sim as implicações dela. Mas essas tentativas de defender o livre-arbítrio com moral não são bons argumentos. Se você pegar uma doença infecciosa grave, você ainda vai ser isolado no hospital em nome do bem-estar dos outros pacientes. Da mesma forma, mesmo que livre-arbítrio não exista, ainda faz sentido prender um assassino em série para evitar mais assassinatos, mesmo que o assassino não tenha escolha sobre as suas ações. A defesa moral do livre-arbítrio aponta para uma coisa crucial. Nós temos medo de não sermos livres. Se o livre-arbítrio não existe, o nosso orgulho pelas nossas conquistas é injustificado. E a raiva que nós temos daqueles que nos machucam também é uma ilusão. Por outro lado, é muito... Não, pô, peraí. Não, pera, eu vou voltar. Para uma coisa crucial. Nós temos medo Boa tarde. de não sermos livres. Se o livre-arbítrio não existe, o nosso orgulho pelas nossas conquistas é injustificado. E a raiva que nós temos daqueles que nos machucam também é uma ilusão. Por outro Minha mente tá focando aqui, porra. Minha mente tá indo pro caralho, meu irmão. God, please, no! 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 Caralho, meu irmão. Tô indo pros caralho aqui nessa porra, meu irmão. Não tô entendendo nada. Eu entrei nesse vídeo achando que eu ia sair mais inteligente, tô saindo mais burro, porra.
Por outro lado, é muito difícil de pensar dessa forma. A nossa sociedade e biologia nos condicionam a classificar pessoas e julgar as ações, nossas e dos outros. E ao que tudo indica, nós não conseguimos fugir desses comportamentos. Existe um medo de que a ausência do livre-arbítrio abra o precedente para uma sociedade sem qualquer tipo de moral ou responsabilidade. Nosso sistema jurídico é baseado na ideia de que pessoas são responsáveis pelas suas ações. Mas se livre-arbítrio não existe... Mas tem decisões que são tomadas e que são arrefecidas pelo contexto também, pô. Não é só pelo... Não é só... punir por qualquer razão é errado. Porque no fim, ninguém é tão responsável assim pelas suas ações. Questionar o livre-arbítrio gera uma série de debates bem complicados sobre moral, individualidade, dever social, crime e castigo. Mas eu espero que esse vídeo tenha guiado a nossa discussão um pouco mais. Não. Tá todo mundo confuso aqui no chat, ninguém entendeu porra nenhuma. Eu aprendi com... Olha, alguém aprendeu alguma coisa, vamos aqui, ó. Eu aprendi com o vídeo que o botão certo é o azul e que somos um cardume, exatamente. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre o livre-arbítrio? Escreve aqui nos Nosso jurídico é pensar em defender uma classe, mas exatamente. comentários. Eu estou curioso para saber a opinião de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Caralho, não entendi nada. Vou jantar, beleza. Olha aí. Esse momento de decisão da Jéssica, de ir jantar, é o livre-arbítrio dela? Ou ela tá determinada aí? Hein? Me diga você. O que é que tá acontecendo? Eu lembro que eu vi alguma coisa. Pedro, Loss... QI. Errou. Eu lembro que eu vi alguma coisa. Ah. Porra, mas aí 1h16. Aí, Gontijo, vai ficar pra próxima, viu? Vai ficar pra próxima. Eu não vou entrar nessa discussão aí não, tá? Puta que pariu. Vamos ver só um pedaço. Você acha que livre-arbítrio existe ou é só uma ilusão? As nossas escolhas seriam controladas por eventos neurológicos precedentes se, no final das contas, a nossa mente faz parte do universo, nosso O cérebro... que eu vou jantar hoje? É uma boa pergunta. Ainda não sei. Jantismo determinista, claro. Claro, pô. constituído por átomos, existe espaço para liberdade? Como é que a gente lida com essas questões filosóficas complicadas? E será que a ciência tem algo a dizer a respeito desse assunto ou o pessoal está forçando a barra? Eu vou assistir. Treta. Ah. Bom, na moral, quer saber? Meu cérebro já tá derretido aqui, eu não vou conseguir ver isso tudo, não. Fica aí a dica pra vocês verem aí o Daniel Gontijo aí, que vai debater isso aí também, tá? Esse aqui, você sabe, é o canal do Guinho, a sua melhor companhia na internet. Deixa o like, se inscreve no canal, bora pra frente. Mas só deixa o like se for do seu livre-arbítrio, né? Deixa se você quiser. Se não quiser também, vai pra puta.